Bom dia, pessoas. Eu estava fazendo um vídeo sobre o método científico, mas eu percebi que seria muito mais produtivo se eu fizesse uma série de vídeos, não só contemplando o método científico, mas como a ciência moderna, tal qual a conhecemos, surgiu. E para que isso seja feito, é impossível discutir o surgimento da ciência sem antes discutir Aristóteles. Vocês vão perceber em uma das aulas posteriores que uma das grandes motivações da ciência moderna durante seu surgimento foi uma rejeição do sistema filosófico de Aristóteles. Então, para quem não sabe, Aristóteles foi um filósofo grego que nasceu no ano de 384 a.C. Ele foi discípulo de Platão, que também é um dos filósofos mais conhecidos da humanidade. Muitos de vocês já ouviram falar da alegoria da caverna, que é associada a Platão. E Aristóteles inventou ou formalizou grande parte das disciplinas da ciência, incluindo a biologia, a metafísica, a lógica, e, portanto, a contribuição que ele deu para a humanidade foi absolutamente enorme, e a sua influência foi absolutamente gigantesca até o final da Idade Média. Tá? Um dos aspectos mais importantes da filosofia de Aristóteles, que é também importante para a questão da ciência, é a abordagem que Aristóteles dá em relação à mudança. Todos nós observamos mudança o tempo inteiro. Você observa uma criança crescer ao longo dos anos, uma árvore, durante o inverno ela perde as folhas. Então a mudança ela parece ser algo inegável. Porém, apesar de não parecer no primeiro momento, mudança pode gerar vários problemas filosóficos muito pesados. E na época de Aristóteles, um certo debate existia entre duas correntes filosóficas a respeito da mudança muito claras. Em um lado, você tem uma corrente associada a Parmênides e também o Zeno, que nós vamos mencionar aqui. Então, para Parmênides, se você tem uma substância, um objeto A, que então muda para algo B, esse B para Parmênides está saindo do nada, porque ele não existia antes. Então, isso implica que a mudança ela não pode acontecer, porque do nada nada vem. Heráclitos já tinha a visão extremamente oposta. Ele achava que a mudança era tudo que havia. Então, se você pisa num rio hoje e pisa nesse mesmo rio amanhã, na verdade você pisou num rio diferente, porque aquele rio está em constante mudança, as águas estão correndo, então as moléculas, a água que está ali não vai ser a mesma que você pisou no dia anterior. Então, o sistema de Heráclitos leva a um problema sério, que é o problema da identidade. Porque se algo está em constante mudança, então ele não é o mesmo que ele era anteriormente. Então, ao início dessa frase e ao final dessa frase, porque houve uma pequena mudança, tanto nos meus átomos ou no meu estado de ser, eu deixei de ser a mesma pessoa. Então, a cada momento de mudança, seria um novo Rômulo em cada um daqueles momentos. Ou no exemplo do rio, o rio de ontem não é o mesmo rio de hoje. Para Parmenides, o problema é o oposto. A identidade é mantida, mas a mudança ela é eliminada, exatamente porque tem essa dificuldade de como algo pode mudar de A para B sem que aquele B surja do nada. Parecem problemas idiotas, mas acontece quando a filosofia toma uma estrada meio errônea. Então Aristóteles resolve esse problema aparentemente estúpido de uma forma muito elegante. Ele percebe que, na verdade, o que nós temos é ato e potência. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, pense em uma bola que está murcha. Essa bola, atualmente, se encontra com essas características. Ela está murcha, suja, preta e branca, etc. Essa bola pode ser inflada, limpa e passa a ser atualmente em ato, cheia e limpa. Porém, essa mesma bola não pode se tornar uma bola de bronze. Então Aristóteles diz que essa bola tem o potencial de se tornar uma bola cheia e limpa, mas não tem o potencial de se tornar uma bola de bronze. Então, contra Parmenides, Aristóteles diz que
essa potência, essa potencialidade de se tornar uma bola cheia, ela não é nada. Ela existe de alguma forma na bola murcha. Enquanto que essa potencialidade, ela é nada. Porque há algo nessa bola que não permite que ela se torne isso. Chamar essas duas coisas, essas duas potências de nada, portanto, seria perder um aspecto que parece ser real. Então guarda essa ideia de potencialidade e atualidade, que ela vai surgir mais para frente, tá? Então, o que Aristóteles percebe é que quando você vai falar de algo, seja ele um objeto criado pelo homem ou uma substância natural, existe dois aspectos fundamentais que tornam essa substância o que ela é. A combinação de matéria e de forma. A forma é aquilo que atualiza a matéria na coisa que ela atualmente é. Então, para Aristóteles, a matéria, principalmente a matéria mais primária possível, no nosso caso seriam, sei lá, quarks, ela não pode existir sozinha. A matéria sempre faz parte de alguma substância. E o que diferencia esses pedaços de matéria indiferenciada é exatamente a forma. A forma atualiza o potencial da matéria de se tornar alguma coisa. Então, para Aristóteles, não faz sentido falar que, por exemplo, essa estátua de um anjo é meramente bronze ou é meramente átomos. Não. Existe uma forma que atualiza estes átomos para formar um anjo de bronze. No caso do anjo de bronze, a forma é meramente uma forma tal qual a palavra em português. Porque basicamente você pega o metal e o molda com esse formato. Mas e num ser vivo, por exemplo, uma semente de carvalho? Você ainda tem a matéria, pode ser tanto os átomos ou os quarks, ou se preferir a celulose, a água que compõe essa substância, mas também a forma que organiza esses materiais de forma a formar uma semente. Então, para Aristóteles, o que vocês vão perceber que deixou de ser verdade no mundo moderno, falar sobre uma semente em referência apenas à sua matéria não faz sentido nenhum. Como você descreve uma semente em termos de celulose, água ou átomos? Não. A forma, aquilo que faz a semente ser o que ela é, seja a organização do DNA junto com os módulos de desenvolvimento biológico, o que quer que seja que faça a semente ser identificável pela semente que é mais importante do que o material que ela é feita, pois é essa forma que dá a esse material a existência dessa semente. Isso nos leva, então, às famosas 4 causas de Aristóteles. Para você entender qualquer substância, qualquer objeto feito pelo homem, qualquer substância natural, você tem que entender 4 aspectos causais a respeito daquele objeto. O anjo de metal tem uma causa eficiente, ou seja, aquela causa que normalmente é associada atualmente com a ciência, aquela causa que dá origem ao anjo, no caso, um escultor. As duas que nós já mencionamos, a forma, a causa formal, aquilo que dá a identidade do anjo de bronze, que no caso do anjo de bronze é meramente o formato. A causa material, neste caso o bronze, é aquilo que a forma toma como substrato para gerar o anjo. Mas também temos que fazer referência à causa final, para que o anjo serve. Ninguém produz um anjo de metal à toa. Então, qual a função desse anjo? Qual a causa final desse anjo? Poderia, por exemplo, ser
para enfeitar uma igreja. Mas essas 4 causas, seriam elas aplicáveis a substâncias naturais? Sim. Você tem uma semente de carvalho. A causa eficiente da semente de carvalho foi aquilo que a gerou. No caso, o processo reprodutivo de 2 plantas, a mãe e pai de carvalho, que gerou a florescência e causou a semente. A causa material, aquilo que compõe a semente de carvalho, a celulose, a água, ou se quiser ser reducionista, os átomos e os quarks. A forma, como já dita, o princípio que a torna o que ela é, aquilo que atualiza a matéria para dar forma a uma semente de carvalho. E a causa final é aquilo que a semente tende a produzir se deixada à natureza, que seria um carvalho adulto. Então percebam que os conceitos que a gente discutiu, eles se mesclam aqui. Uma substância ou um objeto humano é mais do que meramente a sua matéria. Ele também é composto de uma forma que vai atualizar aquela matéria. Portanto, Aristóteles não é um materialista, porque ele aceita que a forma é algo imaterial e é importante para explicar a causalidade daquela substância. E percebam também que essa forma ela vai limitar as potencialidades específicas daquela substância. Porque a matéria abstraída da forma, pense quarks, elétrons ou o que quer que seja, ela tem o potencial de se tornar qualquer coisa física, né? Observe que tudo material no universo é feito da mesma substância básica. Então a forma ela limita esse potencial da matéria de forma específica. E é por isso que o que flui daquela substância são sempre as mesmas propriedades. No caso aqui, a fluorescência, a coloração verde das folhas, a folha, etc. E também perceba que essa natureza ela é compartilhada entre todos os indivíduos do grupo. Então, carvalho, a forma de carvalho, ela é compartilhada entre todos os carvalhos. Então é algo que existe. Ela não é uma criação da minha mente. Não é o homem que vai lá e decide, eu vou chamar isso tudo de carvalho. Não, porque a partir da forma você pode conhecer essas propriedades que fluem da forma. E elas vão ser sempre similares, porque a forma limita a potência da matéria. Agora percebam a beleza desse sistema. Porque nós sabemos, por observação, que nem toda vez a semente gera uma planta carvalho adulta. Seria então isso uma refutação de Aristóteles? Não. Por exemplo, porque a natureza de algo, quando realizada, gera o produto final, por assim dizer, a causa final, que neste caso, um embrião de gato tem como a realização de suas potencialidades em um gato adulto que nesse momento passa a ser atual. Porém, se alguma mutação ou qualquer outro problema durante o desenvolvimento acontece, pode-se ter uma situação em que um gato nasce sem uma pata. Porém, para o sistema de Aristóteles, a ausência dessa pata é uma privação, porque ao conhecer a natureza do gato, nós sabemos que ter 4 patas faz parte da natureza do gato. Portanto, um gato sem pata está privado de um aspecto de sua natureza, que é ter 4 patas. E entendam que isso é fantástico, porque nos mostra que o bom e o ruim são aspectos reais da natureza. Porque eu posso dizer que este gato ele é defeituoso objetivamente, porque eu sei que é da natureza do gato ter 4 patas. Vocês vão ver que com os cientistas modernos, eles vão eliminar a causa final e vão eliminar a ideia de natureza. Isso passa a ser um enorme problema. Porque se a natureza ela não existe fora da mente humana, se a natureza é meramente uma criação, ela é um agrupamento que a gente faz por uma questão
puramente heurística ou puramente para conveniência, você não tem como diferenciar um gato problemático de um gato normal, porque não há essas duas coisas. O que você tem é um gato em particular que tem 4 patas e um gato em particular que tem 3 patas. Então, ou você artificialmente agrupa gatos apenas com 4 patas, o que no caso, esse aqui deixaria de ser um gato, ou você aceita que é normal, natural, gatos terem ou 3 ou 4 patas. E percebam a gravidade disso. Porque suponha que um ser humano nasça com uma deficiência muito severa, síndrome de Down, ou faltando alguma perna, um braço. Dependendo do sistema, você vai ou dizer que aquele indivíduo não é um ser humano, porque ele não tem as características que você definiu como ser humano, ou você vai aceitar que ele não tem defeito nenhum, que ele é só mais uma variação dos seres humanos e aquilo é natural. Enquanto que para Aristóteles, não. O indivíduo que lhe falta a perna, ele é um indivíduo ele tem a mesma natureza, mas um aspecto daquela natureza foi privado por alguma razão, nesse caso uma mutação do DNA. Então vocês podem ver que o sistema de Aristóteles é extremamente elegante, ele corretamente, ao meu ver, interpreta a natureza, mas infelizmente a ciência moderna vai eliminar grande parte do que foi dito aqui. E isso nós vamos ver nas próximas aulas. Muito obrigado.